E fala, meus queridos rapazes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia foi hoje, tá? Que dia, uma super aula aí, tá? Pra quem estava lá na parte da manhã, pôde observar ali a leitura simples e objetiva. É só você olhar aqui o vídeo anterior a esse, tá? Vai estar aí toda a minha operação. A minha execução, o que eu estava enxergando naquele momento, meu gráfico todo desenhado, bem simples, bem objetivo, uma operaçãozinha ali de quase 600 pontos, tá? Meu alvo técnico era um pouquinho mais acima, mas acabei saindo ali, já estava bem tranquilo, resultado bem legal, tá aqui destrinchado para vocês. Mostrei onde o mercado poderia parar nesse FVG e FVG, essa zona de BPR, e foi onde o trade deu o melhor movimento do dia, tá? Acabei não participando dessa operação, mas foi uma baita de uma leitura. E você é meu convidado para estar junto comigo lá na parte da manhã. Felipe, mas aqui você já passa muita coisa, sim, queridos, mas lá a gente vai executar ao vivo. Eu e você, tete a tete, nós dois ali trocando ideia, analisando o mercado em tempo real, porque é isso que traz resultado no longo prazo. Fechou? Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso vídeo. Tanto o índice quanto o dólar entregou muito resultado no pregão de hoje. Eu sempre falo, tá? E hoje eu também postando lá no meu Instagram. Quem falha na preparação vai falhar na execução. Se você não se prepara bem, e esse vídeo aqui é muito para isso, para você já chegar preparado para operar no pregão, para você já chegar com a noção do que pode ser feito, quais as regiões você deve estar atento, tá? Então preste atenção no que eu passo, preste atenção naquilo que a gente vai analisando aqui juntos, tá? Baseie os meus estudos no que você tem executado. Opa, faz sentido isso que o Felipe está falando, deixa eu analisar. Olha só, realmente está coerente com o que eu estou buscando, então eu vou começar a aplicar. Se você quiser conhecer mais ainda do nosso trabalho, o link está na descrição desse vídeo. Não perca mais tempo, não fique de fora, tá? Preencha o formulário, eu vou entrar em contato com você diretamente. Vamos bater um papo e vamos analisar tudo juntos, fechou? Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso vídeo. Passei para vocês aqui. Falei, o movimento de ontem era um movimento que, na tendência principal ainda é de alta, mas se eu analiso somente ontem barra hoje, eu tenho uma estrutura que iniciou o movimento corretivo. Eu tenho uma leitura que o mercado perdeu esse fundo. Opa, Felipe, isso daqui é uma grande manipulação, um sweep, um fake out, como você preferir ditar. Mas sim, e o mercado perdeu o fundo? Perdeu. Eu tinha uma estrutura uma correção nos 50%? Tinha. Então o que eu poderia começar a analisar? A oportunidade. Onde eu tinha oportunidade? Caso o mercado, aí o meu melhor cenário era um gap de alta, tá? E o mercado infelizmente não conseguiu sustentar aqui para cima. Mas caso isso tivesse acontecido, minha leitura seria comprador. E eu comecei o dia pensando na compra. Principalmente porque essa aqui era a minha zona de maior atenção, que era onde eu realmente queria trabalhar, tá? Que era onde eu queria buscar essa venda, que era o FVG, o IFVG, a zona de BPR, e onde a gente tinha a melhor, ao meu ver, das análises para buscar esse trade. Fechou? Então vou sair aqui do gráfico de 5 minutos, vou lá para o gráfico de minuto e vamos buscar. Não adianta nada, queridos, você ter uma região saudável, uma região interessante, uma leitura em algum ponto ali, e na hora da execução, vou falar de um jeito mais objetivo. O mercado não entregar para você a oportunidade de execução. E aí você tem que executar por executar. Então, muito cuidado quanto a isso, tá? Muito cuidado. Vão ter dias que você vai ter que fazer trades de forma mais ousada, sim, mas todo dia você quer ser esse operador, quer executar dessa forma 100% agressiva, tome um pouco de cuidado, tá? Por favor, tome um pouco de cuidado. Dito isso, deixa eu mostrar para vocês qual foram a minha leitura no pregão de hoje. Eu sempre começo o pregão marcando o mínimo e máximo da primeira vela. Então eu tinha a marcação da primeira vela aqui, mínimo e máximo. O que é isso daqui? Rompimento. Se o mercado rompe um topo, ou seja, coloca corpo real e se sustenta acima do último referencial de máxima, então eu já tenho uma ideia de movimentação compradora. E se o preço do lado oposto faz uma manipulação, eu já tenho uma ideia que, claro, o mercado rompeu, mas ele não consumiu nenhuma liquidez, então ele volta para consumir liquidez e aí sim ele inicia o seu movimento de continuidade, porque eu tenho rompimento mais liquidez. Então se eu tenho essa somatória de rompimento mais liquidez,
ou o inverso, tá? Começando com a liquidez e depois o rompimento, eu tenho aqui tudo que eu preciso para executar uma operação, e nesse caso aqui, compradora. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar um trade aqui a favor dessa operação, a favor desse lado, o lado comprador. Pô, Felipe, mas o mercado não chegou no seu IFVG ali, você não tinha que pensar em vendas? Por isso mesmo, ele não chegou lá. Então, no primeiro momento, eu até conversei lá com o pessoal, falei assim, ó, eu acredito que isso aqui pode ser uma referência de indução. Então, ali vai estar o meu alvo, nessa zona. Se eu conseguir chegar com o preço lá, talvez a gente já encerre o dia rapidinho nessa única operação, que era antes das 10 horas. Ou seja, a gente nem precisa pegar o pregão abrindo o mercado à vista no seu início. Então o que eu fiz? Rompimento, liquidez. Eu analisei e vi isso daqui, tá? Isso daqui foi uma tomada de decisão para mim que valeu muito a pena, que foi esse primeiro engolfo. O mercado fez um engolfo na mínima do dia. Logo depois, o mercado fez uma segunda referência de engolfo. Eu falei, opa, e eu não tinha feito nada ainda, tá? E para completar, o mercado ainda me dá uma terceira referência de engolfo. Eu falei, opa, isso daqui está muito interessante. O mercado está confirmando para mim a leitura que eu estou afim, que é manipulação. Já tinha um rompimento, mas eu preciso agora encontrar algo que vai justificar a minha execução. Então eu tenho o primeiro engolfo, eu tenho o segundo engolfo aqui, ó, só a primeira vela aqui do 1 minuto 9:16, depois a segunda vela de 9:25. E fechando, opa, não é aqui não. E fechando aqui a vela onde eu fui executado, 9 horas e 40 minutos. Então eu falei assim, são 3 referências aqui que estão potencializando o que eu já estou querendo, que é a ponta compradora. Então o que eu tinha aqui? Eu só tinha que buscar aqui a minha execução. E a minha execução ela é 100%, olha o que eu vou dizer. A minha execução ela é 100% baseada nos conceitos que eu passo aqui diariamente para vocês. Que nesse caso de hoje foi essa zona de IFVG que o mercado tinha deixado aqui atrás, mais esse FVG que o mercado tinha validado aqui. Então, quando conseguiu quebrar essa estrutura, não foi nada difícil para mim. Eu simplesmente plotei a minha ordem, coloquei o meu stop e aguardei o mercado se desenvolver. E foi dito e feito. O preço já me executou, eu nem tomei calor, tá? Você pode olhar aí pela operação, tá aí o vídeo anterior. O mercado já me executou, já se desenvolveu. O meu alvo 1 era a referência dos 500 pontos aqui, que estava no FVG. E o meu alvo 2 era o stop dessa marcação, tá? Que era um pouquinho, faltou um centavo para o mercado chegar no alvo. Mas eu acabei não sustentando, eu saí dessa operação, se eu não me engano ali foram com quase 600 pontos, não vou lembrar agora. Mas foi um belo de um trade. Felipe, eu não peguei essa operação de compra porque eu estava focado na venda, eu estava focado nessa estrutura aqui oposta, que era descer vendido. Eu poderia já deixar a minha ordem na ponta vendedora logo de cara aqui com o alvo mínimo técnico aqui na mínima do dia de hoje? Sim e não. Sim, para você que estava 100% convicto. Sabe aquelas situações quando você tem clareza da sua estrutura, você só quer a ponta de um lado, vendedora ou compradora? Eu vou falar de viés, tá? Mas não vamos focar aqui na leitura de como se você estivesse sendo ignorante ali e só vai o que você quer enxergar. Por que eu estou falando assim? Se você é esse cara ou estava com essa perspectiva hoje, sim, aqui era um ponto de indução, que foi a máxima do dia de hoje, a primeira máxima, né? E sim, aqui era a sua ponta vendedora, só que o seu stop tinha que ser técnico, tá? Então era um stop atrás da vela. Felipe, pois você sempre propõe pra gente não fazer esse tipo de operação no risco, ter um pouquinho mais de paciência e esperar. O que daria para ter sido feito? Aí entra aquela leitura clássica de você que já é um operador mais experiente, já sabe o que fazer. Chegou numa zona, você vai fazer o quê? Espera o preço. Para você um pouco mais agressivo, você tem o seu choque acontecendo aqui. Já vendo o choque aparecer, o que você vai fazer? Você vai marcar a sua zona. Dentro da sua zona você vai colocar a sua ordem, vai plotar o seu stop muito mais curto, ou seja, vai refinar toda a sua região e aí sim você vai trabalhar. Imagina que você está olhando só o dia, você tem essa operação com esse alvo técnico aqui no dia. Olha esse trade aqui tranquilo, tá? 650 pontos. Mas se você está com a referência
do pregão de ontem também somado a isso, você vai ter o seu trade ali com alvo técnico na mínima de ontem, 1.400 pontos. Por quê? Porque o movimento era vendedor. Eu não sou muito fã de ficar com um gráfico pronto aqui para explicar, porque muitas das vezes você fala que sim, você levaria essa operação aqui, mas quando o mercado chega aqui, ó, 1.100 pontos, ele volta na sua cara para 400, você tá com 1.100, deve o mercado voltar para 400, depois o mercado bater 1.200, volta para 900 para depois ir para o alvo técnico ali de 1.400. Muitos contam aquelas mentiras clássicas para eles mesmos, tá? Falando que sustentaria, que isso, que aquilo outro, mas na hora do vamos ver, o cara pipoca e muitas vezes sai da operação. Então, cuidado, tá? Às vezes eu gosto de me contentar com um resultado bacana. Não me preocupando ali de fazer muito em um único dia, mas preocupando em todo dia colocar um dinheiro no meu bolso, tá? Para você que acerta operações muito longas, com esses movimentos, toma cuidado, porque em algum dia você vai acreditar em algo muito grande, o mercado vai acabar voltando e vai reverter com você deixando muito dinheiro na mesa. Eu só estou te pedindo um cuidado. Não estou falando para você mudar a sua forma de executar e acreditar nos seus alvos técnicos, tá? Estou falando para você ter um pouco de cuidado. Às vezes ser mais objetivo é mais prático, beleza? Então aqui você tinha uma somatória de referências, troca de polaridade, região aqui onde o mercado deixou essa zona de oferta depois de um choque, depois de ter vindo de uma saída de uma zona muito interessante e essa oportunidade. Eu até conversei com um aluno e falei sobre essa possibilidade aqui, mas eu não sou tão fã porque era uma região muito ruim, era continuação de preço, o mercado estava muito agressivo, então valia a pena. Mas às vezes, nesse tipo de estrutura aqui, o ideal é o que eu falei no início, a somatória de uma liquidez mais um rompimento, que nesse caso aqui era para baixo. Tem um rompimento? Tem, mas cadê a liquidez? Ele simplesmente rompeu e voltou. Felipe, mas em super tendência eu posso trabalhar nessa operação. Mas pensa só, antes do rompimento da mínima do dia, de ontem, mesmo você vendo o rompimento da referência dia, você não tinha ainda uma super tendência desenhada. Você vai ter uma super tendência, acredita muito nela, depois que o mercado confirma esses pivôs aqui para baixo. Então, tem hora que é melhor você ter um pouquinho de paciência. E para você aí, que pegou esses movimentos de continuidade, fica acreditando em barrona de elefante aqui, acelerando o movimento, muito cuidado, tá? Fica operando continuação assim, pegando rompimento, eu acredito muito mais que os seus dias estão contados aqui no mercado, beleza? Então, paciência. Eu tenho um mercado que sim, manipula a mínima do dia. Eu tenho um mercado que sim, deixa uma oportunidade aqui pra gente de atenção pro pregão de amanhã. E, obviamente, observar. Eu quero acreditar que o mercado pode entregar uma correção. Só que o que eu quero que o mercado faça não tem nada a ver com o que muitas das vezes com o que o mercado vai fazer. Então, olha só, para o pregão de amanhã eu não tenho muita situação tranquila de marcação. Eu tenho mínima e máxima. Por que eu tenho mínimo e máximo do dia? Porque depois que o mercado rompe, de fato, esse fundo aqui, ó, se você faz essa marcação, Felipe, ele tocou aqui. Cara, esse toque aqui, eu sinceramente eu não sou tão fã de fazer essa marcação. Tá? Eu não gosto. Então, para mim, prioritariamente é essa situação. Com essa região aqui possivelmente não sendo um choque, tá? Possivelmente sendo uma estrutura que vai me permitir sonhar com essa operação aqui, ver o mercado chegar nessa região, ver o preço trabalhar aqui, não me executar logo de cara, e aí sim eu pensar na ponta vendedora. Ou no lado oposto, ver o mercado de fato romper essa região, trabalhar desse jeito aqui, para a gente trabalhar o alvo técnico e a operação 100% a favor do movimento principal. E o movimento principal, ele é comprador, fechou? Então você vai trabalhar das duas formas aqui, analisando qual que vai fazer mais sentido no pregão de amanhã. A ponta compradora revertendo esse choque já vindo dessa liquidez, ou a ponta vendedora sendo justificada por esse movimento. Minha prioridade aqui vai ser algo assim, tá? Sempre trabalhando numa possibilidade de confirmação.
Lá no menino dólar, o trade foi absurdo, tá? Falei pra vocês ontem, deixa eu tirar aqui, desenhei todo o movimento, alertei sobre tanto a ponta compradora quanto a ponta vendedora, tá? Explicando o que poderia acontecer, a zona da manipulação, o que o mercado estava formando, era só você acreditar e executar. Felipe, você está falando que eu tinha que acreditar na leitura que você passou, na cal que você passou? Não. Acreditar naquilo que você está vendo que está acontecendo. Olha só, eu disse, olha o mercado manipulando esse fundo aqui. Se essa manipulação se confirma, eu tinha uma microestrutura e o início de um trade. Logo no pregão de hoje, essa zona aqui toda aqui era a zona que você tinha que estar atento. O preço não estoparia. Sim, bateu muito próximo, daria um baita de um calor, mas não iria estopar. E obviamente foi pro alvo. Pô, Felipe, mas eu não peguei essa operação. Então vamos falar só no pregão de hoje. Me mostra aí só o que tinha hoje, o que eu poderia fazer hoje. Show de bola. Vamos analisar aqui só esse movimento de hoje. Olha onde foi a abertura do pregão. Exatamente aqui, às 9 horas. Deixa eu apagar esse outro aqui também. Aqui, 9 horas. E esse movimento, esse movimento aqui, a mínima do dia. O preço caiu, o preço voltou, o preço caiu, até que conseguiu efetuar esse rompimento. Dentro disso daqui, o que você tem numa estrutura como essa? Lateralização. Quando você vê isso daqui acontecendo, muita gente já vai falar liquidez, o mercado manipulou, agora vai cair, eu já vou sair vendedor nessa região aqui, porque isso aqui é uma manipulação. Eu concordo com a sua ideia? Concordo. Mas uma manipulação, para ela ser confirmada, ela tem que ter o rompimento do lado oposto. Você sair executando logo de cara, você acerta muita operação. Mas depois de errar muito, ou seja, seu drawdown é muito grande, quando você acerta, você vai estar limpando o stop e não simplesmente colocando lucro no bolso. Então eu prefiro não fazer esse tipo de trade, principalmente que o mercado não confirmou essa queda, porque a mesma premissa de manipulação aqui é a mesma premissa de manipulação aqui. Olha o mercado falhando, olha o mercado falhando. Então você tem venda aqui, você vai ter compra aqui. Você vai fazer esse tipo de operação? Ambos? Não. Então você não é coerente com a sua leitura, porque você só faz o trade que deu certo depois de ver o gráfico pronto. Quando o mercado rompe, cadê o respiro saudável numa zona de manipulação? Cadê o respiro mínimo aqui nesse FVG para você executar e subir comprar? Ah, eu já saí comprador aqui. Quando vi que o preço tocou aqui no FVG, eu já me posicionei, coloquei stopzinho aqui e levei até o alvo da máxima do dia. Ótimo. Depois do rompimento você trabalhou sua operação. Antes disso, tome um pouco de cuidado, tá? Então, eu não vi um trade saudável no pregão de hoje. Só que aqui foi dar uma operação. Se você esperou esse tempo todo até as 14 horas, aí sim. Por quê? Porque essa aqui era a principal zona de liquidez. O mercado manipulou, o mercado inverteu o choque e o mercado voltou para retestar a zona de oferta. Testando a zona aqui de troca de polaridade, fazendo um teste dessa zona de movimentação de base, ou seja, ele fez um drop, base drop, voltou para fazer um teste. Então você tinha sim oportunidades, mas para quem teve muita paciência para aguardar. Eu não sou esse cara que tem essa disponibilidade para ficar aqui o tempo todo na frente da tela. Como eu disse no índice, o índice, o movimento principal é de alta, o dólar, o movimento principal é de queda. A partir do momento que chega numa zona e você consegue nessa zona identificar a indução, oportunidade, você tem que trabalhar, fechou? O dólar andou e no final das contas não andou para lugar nenhum. Eu tenho uma movimentação hoje que não foi nada saudável, só 30 pontos. Ontem não andou nem 20, hoje nem conseguiu duplicar esse valor. Então são dias mais travados para o dólar. Então prestem atenção, tá? Não tem muito o que fazer de marcação aqui, é aguardar, é esperar. Tá devendo o alvo técnico dessa operação aqui, tá? Para você que acreditou nesse trade, o alvo técnico é a mínima de hoje barra a mínima de ontem, tá? Do mesmo jeito que eu trabalhei uma operação de ontem, não, né? De antes de ontem, uma operação de continuidade para essa manipulação, é exatamente esse mesmo movimento. Vamos ver se o mercado confirma essa estrutura para amanhã, dando até uma oportunidade de respiro e reentrada. Fechou? Sem mais delongas, tranquilo, calmo, sereno, objetivo, semana maravilhosa pra gente. Vamos fechar com tudo amanhã. Te espero na tela, não fique de fora, preenche o formulário e vem estar junto com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!